Olá pessoal, sejam bem-vindos à Automação Didática, sou o professor Anderson Pinheiro. Vamos continuar avançando nos nossos estudos sobre CLPs, desenvolvimentos de lógicas em CLPs. Especificamente a gente está trabalhando com a linha do S7300 e S7400, que é o Step 7 da Siemens, tá? Em outra oportunidade a gente vai ver outros fabricantes. Então, qual que é a ideia da aula de hoje? É você entender como é que funcionam os endereçamentos em CLPs, especificamente o Siemens. Claro que a gente vai passar uma teoria geral que faz sentido e ela vai se aplicar a todos os fabricantes, mas aí a gente vai ver as peculiaridades do Siemens. Ele tem algumas coisas que são importantes a gente ver, e é muito comum as pessoas não darem bola para endereçamento. As pessoas às vezes não dão bola para conceito. A gente está vivendo uma época em que as pessoas eles querem somente ir às vias de fato, né? Não querem ver os detalhes, o funcionamento, o conceito da coisa. E o conceito ele é muito importante porque o conceito é que faz você resolver problemas, tá? Se você não tem conceito, você fica limitado a um script, você fica limitado ao que alguém algum dia te explicou. E se a manutenção que você vai dar, o problema que você vai resolver, ele está fora do script, você tem muita dificuldade de fazer. Então, conceito, nós não vamos entrar em coisas muito complexas, tá? A gente vai trabalhar com os conceitos que eu julgo extremamente necessários para a gente poder fazer lógicas que sejam bem feitas, enxutas, né? Bem elaboradas, né? Elegantes, né? Ou seja, que tem assim umas técnicas que são inteligentes, né? Que são mais refinadas, enfim. Então, sem perder muito tempo, como a gente sempre faz, a gente vai então agora trabalhar com a teoria geral. E a gente vai fazer uma pequena revisão. Vocês se lembram que a gente estudou numeração binária, tá? Quando a gente falou sobre sistemas de numeração. O binário, então, ele é a base de tudo que a gente vai conversar hoje. Tudo. Tá? Tudo que a gente vai falar aqui gira em torno da numeração binária. Beleza? Zeros e uns. Presença de tensão, ausência de tensão. Então, vamos relembrar um pouquinho. Vocês lembram que tem os pesos, sempre 2 elevado a uma potência, começando de zero, segue indefinidamente para o lado esquerdo para valores positivos e para o lado direito para valores fracionários. Lado esquerdo, positivos inteiros, lado direito, positivos fracionários, né? Então, vamos pegar um número para a gente poder relembrar a teoria. Vamos pegar o 1100, o 1100, que é o 12. Por trabalhar muitos anos com isso, tem os valores pelo menos de 0 a 15, eu já sei de cabeça, por isso que foi fácil colocar aqui, já sabia. Mas a teoria funciona como? 2 elevado a 3 é 8, 8 vezes 1, 8. 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 1, 4. 8 mais 4, 12. Por que os outros não entraram na conta? Por quê? 2 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0. Recapitulando, 8 mais 4, 12. Então, se a gente colocar um 1 aqui, né, na primeira coluna, vai dar 13. E é exatamente o que vai acontecer. Uma coisa que eu não comentei, acho que vale a pena a gente citar aqui, é só curiosidade. Números binários, todos os números terminados em 0 são pares, tá? Todos os números terminados em 1 são ímpares, né? Não comentei, mas vale a pena a gente comentar aqui. Beleza? Lembramos um pouco da teoria, tá? E agora a gente vai trabalhar então com endereçamento propriamente dito, tá? Então tá, a primeira coisa que a gente vai estudar são os grupos de bits. Imaginem como se o sistema de memória num PLC é assim. Um grande armário, gigante, com gavetinhas, e nessa gavetinha cabe 0 ou 1, não cabe os dois. Ou tem 0 ali, ou tem 1, né? É assim que funciona. Milhões, milhões e milhões e milhões de gavetinhas. Só que como é que o PLC sabe onde é que está determinado o bit? Ele tem que ter um sistema de endereçamento. Assim como funciona o sistema nosso de correios. Hoje a gente não manda carta, a carta é da minha época, né? Mas hoje a gente recebe entrega, né, do e-commerce. E como é que funciona? Bom, a sua casa tem um número.
O problema é que sua casa fica em uma rua que tem várias outras casas. E o problema é que a sua rua fica em um bairro que tem várias outras ruas, né? O problema é que seu bairro fica numa cidade que tem vários outros bairros. Então, quando você define a cidade, o bairro, a rua, o número da casa, o entregador consegue entregar a encomenda no lugar certo. Mas e se na mesma rua tivesse duas casas com o mesmo número? Ele não teria certeza de qual casa entregar. E haveria, né, 50% de chance dele errar, dele entregar no lugar para a pessoa errada. E o pior é que ele estaria certo, porque o número estava correto, né? Então é assim que funciona. O PLC ele precisa trabalhar, então, com esses endereçamentos. O endereçamento ele é muito importante, especialmente quando você vai trabalhar com lógicas existentes e vai fazer modificações. Porque você não quer usar um endereço já utilizado, porque se você faz isso, você sobrescreve ele em 2 pontos da lógica e você avacalha completamente. Se for, por exemplo, uma medição, você avacalha essa medição, né? Se for uma contagem, você avacalha essa contagem. Por quê? Porque se em 2 pontos você usando a mesma memória, ora ela é escrita em um lado da lógica, ora ela é escrita do outro. Então isso não pode acontecer. A gente sempre tem que procurar endereços de memória que sejam livres. Essa é a ideia. E com o que a gente vai aprender aqui, a gente vai conseguir, no Siemens, definir endereços de memória que estejam livres. Existem outras coisas que a gente vai ver lá no cross-reference, mas calma, tudo a seu tempo, né? Vamos por partes. Então, começando, grupos de bits, tá? Teoria geral, tá? Vocês vão ver que a gente tem aqui 2 partes da tabela. Uma parte é especificamente para o Siemens, que é a parte da direita, e a parte da esquerda é a teoria geral. Então, vamos lá. 1 bit. Quantos bits cabem em 1 bit? 1. Representação binária cheia. O que eu estou dizendo com isso? Eu vou colocar todas as posições do meu grupo com 1s. Por que, Anderson? Porque eu quis. Poderia ser 0? Poderia. Eu achei mais bonito usar 1. Só por isso. Aí, se eu quiser usar 0? Pode. Então, eu estou usando a representação cheia porque eu quis. Não tem outra explicação. É só por vontade mesmo. Então, se você tem a representação binária cheia, se eu tenho 1 bit, apenas um número 1. Qual que é o valor máximo não sinalizado positivo? 1. Isso aqui cabe uma explicação. Existe uma técnica chamada complemento de 2. Quem estudou eletrônica digital viu isso. Não vou entrar nos detalhes, não. Mas, basicamente, tá, a gente consegue, então, através de um sinal, tá, e isso acontece lá no Siemens e em outros fabricantes também, você consegue mostrar números binários que são positivos e negativos. Nós não estamos falando de fracionário, tá? É positivo e negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, tá? Daqui a pouco, quando a gente for falando byte, vai ficar mais claro. Então, espera um pouquinho aí que vai ser mais simples. Tem sinalizado ao bit? Não. Eu sei que vocês não estão entendendo muita coisa, mas calma que vocês vão entender, uma coisa de cada vez. E qual que é o valor máximo positivo? Por definição, 1. Vamos lá, agora vocês vão compreender. Quando eu estou falando de byte, escreve isso, anota isso. Byte é composto por 8 bits. Ok? Então a representação binária cheia é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits. Que eu preenchi com 1. Poderia ser 0? Poderia. Por quê? Porque eu fiz assim? Porque eu quis. Agora, quanto que isso representa em decimal? Tá? Não sinalizado. É 0 ao máximo positivo. Vamos pegar a calculadora? Para a gente fazer umas brincadeiras aqui. Ó, vamos colocar ela em binário, tá bom? E aí o seguinte, eu quero saber quanto que em decimal vale esse monte de 1s aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Tá aqui o número, ó, decimal 255. Vou copiar
e vou trazer aqui para a nossa planilha, que já está preparada, tá? Para facilitar um pouco a nossa vida. Opa! De forma geral, pela teoria geral, então, com 8 bits eu consigo representar números de 0 a 255, tá? E no Siemens, não. Porque no Siemens ele trabalha com a técnica de binário sinalizado. O que significa que um dos bits é utilizado para que a gente indique se o número é positivo ou negativo, tá? Os demais, a gente utiliza normal. Então, a gente usa na prática 7 bits, tá? E aí, o seguinte, como é que isso funciona? Quando a gente está trabalhando com binário sinalizado, lá no Siemens, a gente consegue representar números negativos, o menor deles, menos 128, e números positivos, o maior deles, 127, tá? O que isso mostra para mim na prática? Quando a gente está, por exemplo, medindo uma temperatura, se eu estiver falando de uma temperatura ambiente, tá? Eu sei que canto nenhum do mundo a gente vai ter temperaturas maiores do que 50 graus, tá? Vamos lá, se 60, né? Se eu estiver medindo uma temperatura ambiente, 1 byte serve, porque eu consigo medir até o quê? O valor máximo de 127. Lembrando que aqui não tem casa decimal. Isso é uma historinha para daqui a pouco, tá? As nossas medições aqui analógicas, por enquanto, trabalhando com esses grupos aqui, não tem parte fracionária, só inteira, tá? É imperfeito, mas a ideia funciona. Então, beleza. Se eu tiver que medir, por exemplo, a temperatura da água, eu posso usar 1 byte? Posso. Por quê? A gente não consegue medir, quantificar valores até 127. A temperatura da água, em condições normais de pressão e temperatura, vai ser 100 graus. Então, eu consigo. Agora, se eu estiver medindo, por exemplo, a temperatura do aço líquido, não. Porque são temperaturas que passam dos 1000 graus. 1 byte não vai servir, tá? Então, de cara, a gente conseguindo entender bem os agrupamentos, como é que eles funcionam, a gente consegue fazer uma utilização mais consciente e eficiente das memórias. Aí eu preciso usar um grupo de 16 bits para medir uma temperatura ambiente? Não, você não precisa, tá? Eu posso usar 1 byte, você economiza a memória. Tem muita memória disponível para ele ser? Relativamente sim, mas ela é finita, tá? Ok, tá claro isso? Então, lembrando, pela teoria geral, com 8 bits eu consigo representar quantidades até 255, teoria geral. No Siemens, esquece. É no máximo 127 positivo e no mínimo 128 negativo. O Word, a tradução é justamente essa mesmo, palavra. Ah, eu estou usando uma palavra, tá? São 16 bits. Opa, é isso mesmo. Se você pensou rápido, uma palavra contém 2 bytes. É exatamente isso. E ela tem, então, 16 bits. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bits. Vamos pegar a calculadora para nos ajudar mais uma vez. Né? Vamos fazer de novo. Nós não estamos com pressa. Né? Deixa eu tentar usar o teclado aqui, que é mais eficiente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então tá. Ó, esse é o valorzinho decimal. Ó. Vou copiar e vou jogar na planilha. Perdão. Pela teoria geral, a gente consegue medir com 16, a gente consegue quantificar até 65.535, usando 16 bits. No Siemens consegue? Não. Mais ou menos a metade disso, porque uma parte é negativa e outra positiva. Então, vocês veem que sempre a parte negativa é a que você consegue apresentar mais.
Mesma coisa se aplica na Word. Menos 32.768 até 32.767. Ok? Então se eu usar uma Word, eu consigo então mostrar a temperatura do aço? Consegue. Ela não vai pouco mais do que 1.000 graus? Lá na casa dos seus 1.300, talvez um pouquinho mais? Ok. Se eu precisar medir a quantidade de manobras, a quantidade de vezes que um contador bate, fui lá e fiz um contador de manobras. Até quantas manobras eu consigo, então, com uma Word? 32.767. Nenhuma a mais, né? A menos você consegue, a mais não. Ok? E se eu precisar de mais? Aí você vai ter que partir para um passo além. E aí a gente pode falar o quê? Da Double Word. O nome é justamente, é esse, né? Trazendo para o português, palavra dupla. Então vamos colocar aqui os nossos 32 bits. Se você pensou um pouquinho, você raciocinou aí, foi um pouquinho além, você compreendeu o seguinte. Uma Double Word contém 2 words. Exatamente. Então, uma Double Word contém 4 bytes. Exatamente. E contém 32 bits. Então, é justamente assim que funciona, tá? Vamos colocar, então, os nossos 32 bits? 1 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vamos pegar o calculador e vamos fazer a mesma coisa, galera. A gente apaga e escreve agora 32 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. Tá aqui o número. Grande. Vamos fazer uma pequena análise aqui? Aqui está a casa dos 1000. Aqui está a casa dos milhões. Bilhões. Então a gente consegue quantificar até 4 bilhões e 300, quase, né? 4 bilhões 294 milhões e vai por aí, na teoria geral, usando 32 bits. E no Siemens a gente consegue 4 bilhões? Não. Justamente a metade, porque metade é negativo, aproximadamente, tá, pessoal? E a outra metade positivo. Então você tem menos 2 bilhões cento e poucos milhões a mais 2 bilhões cento e poucos milhões. Então, se você vai ter que gravar a quantidade de manobras de um contador que ele acaba abrindo e fechando várias vezes no dia durante um ano, certamente você vai ter que usar uma Double Word. Outra explicação importante aqui, deixa eu ver como é que está o nosso tempo, é a seguinte. Lembrem que eu comentei anteriormente, que eu estava usando exemplos aqui das temperaturas, né? Pressões, enfim. Quando a gente está trabalhando com grupos maiores do que 1 bit, a gente consegue mostrar a temperatura, pressão, vazão. Só que, para mostrar isso com uma parte fracionária, 0, né? A gente precisa usar Double Word. A Word não serve, o byte não serve. Então, para usar os números do tipo real ou ponto flutuante, a gente precisa usar Double Word. Então, a Double Word ela funciona para 2 tipos de variáveis. Duplo inteiro, não tem fracionário, tá? É inteiro mesmo. E real. O real, sim, você consegue colocar números fracionários. É ideal para variáveis analógicas que tem ranges pequenos, né? Quando você quer uma certa quantidade de casas decimais, tá? Então é isso, pessoal, tá? Esses são os grupos, tá? O que a gente utiliza em larga escala no CLPs. E agora a gente vai trabalhar especificamente no Siemens. Vamos ver o que acontece.
Eu tenho um outro arquivo aqui que está melhor do que esse. Mas a gente pode fazer também ao vivo, não tem problema não. Mata ninguém. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar bit. Eu vou colocar... byte. Aqui é sem corte, sem nada, né? Como se a gente tivesse presencial. Vamos embora. Eu acho bacana assim. Aí aqui a gente põe a Word. Isso, aí nós vamos pegar esse conjuntinho aqui e dar uma esticada. Um pouquinho mais. Bit, byte, word, double word. Eu acho que tá legal aqui. Vamos colocar isso em negrito. E agora vamos colocar algo que é específico, tá? Em relação às variáveis. Tá. Tem um negócio importantíssimo. Não, já coloquei. Não tinha visto. Eu tinha esquecido desse bit aqui. Bit. Bacana demais. Booleano. Isso aí. Variável do tipo int. Variável do tipo int. Tá? Variável do tipo dint. E real. Ok? Bool. Quando a gente vai falar o tipo de variável no CLP, ela é do tipo bool, booleana. A gente está trabalhando com bits. A gente pode ter o byte, e o byte sempre é inteiro, não tem o que fazer, ou seja, ele não tem parte fracionária. A word também é inteira, não tem parte fracionária. Agora, a double word, ela pode ser duplo inteiro e pode ser real. Porque quando você fala duplo inteiro, significa, a gente tem então 32 bits, né? Então a gente cabe uma quantidade de informações muito maior. Nós vamos começar por uma questão didática aqui. Isso. Nós vamos começar pelo byte. Por quê? Os endereços no Siemens se baseiam pelos bytes. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Beleza. Então, quando eu falo da MB0, eu estou falando do byte 0. Só tem um detalhe. Um byte cabe quantos bits? 8, certo? Lembram disso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, byte 0, 8 bits. Byte 1, byte 2, byte 3. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Ok. Vamos fazer dessa forma assim, ó, as caixinhas, né? Lembra do nosso armarinho? Beleza. A partir daqui, eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Quando a gente está falando do Siemens, a gente tem que ter um carinho quando a gente vai usar variáveis que ainda não foram utilizadas. O Word, por exemplo, aqui está muito simples. Se uma Word tem 2 bytes, não é isso que a gente estudou agora há pouco? Então, como é que eu escrevo isso no Siemens? A MW0. Excelente. Então, aqui tem uma outra Word. Certo? Certo. E o nome dela? Antes agora avacalhou. Não era para ter sido a MW1? Aí é que tá. A MW recebe o nome do primeiro byte que ela herda, que ela assume como dela. MW0 tem esse nome porque começou na MB0. A próxima word livre tem que ser a partir do final da que foi utilizada. Então, essa tá livre, essa tá livre. Eu poderia fazer uma word aqui? Posso. Essa seria a MW1, porque ela assumiria como dela
o byte 1. Agora, qual que seria o problema? Eu teria uma word utilizando 0 e 1 e outra word utilizando 1 e 2. Ou seja, o byte 1 ia ser comum às duas words. Ninguém quer isso. Porque usando isso em dois pontos distintos da lógica, você reescreveria, né, sobrescreveria, na verdade é a melhor colocação, o byte 1 nas duas partes da lógica. Então, se você estivesse medindo a temperatura, uma ia avacalhar a outra, uma ia atrapalhar a outra. Ia dar uma confusão tremenda. Então, quando a gente está falando de endereços não utilizados, por definição, a gente sempre começa da word 0. Então, a gente sempre vai utilizar as words pares. Ô Anderson, mas lá na frente eu posso utilizar uma word ímpar que não foi usada ainda? Pode. A gente vai ver isso quando a gente estiver lá no Sims. Não aconselho. Não aconselho. Não estou falando que é uma regra não usar, tá? Isso aqui é bom senso. Uma coisa que eu quero tentar ensinar para vocês é o seguinte. Vocês têm que ter condição de pensar por si só. Tá? Não adianta eu ficar dando um monte de regras para vocês, porque aí vocês não conseguem ter a capacidade de avaliar conceito, que eu gostaria que vocês aprendessem conceito. Tá? Por definição, então, se eu começo do zero, eu sempre vou trabalhar com as variáveis sempre múltiplo de 2, né? Sempre pares, né? MW0, MW2, MW4, MW6, MW8 e vai por aí afora. Tá? Ok. Se a gente está falando de duplo inteiro, lembrando que pode ser duplo inteiro e pode ser real, então uma duplo inteiro, ela é constituída por duas words. Então a gente chama isso de MD0. Tá? As variáveis tipo M lá no Sims, elas são variáveis próprias da CPU. Você não tem que criar nada, você não tem que fazer um banco de dados próprio, que a gente vai ver que chama DB. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre isso, tá? Aqui, a coisa anda um pouco mais. Por que ela chama MD0? Porque o primeiro byte que ela tomou para si é MB0. Por que MW0? Porque o primeiro byte que ela assumiu para si é MB0. MD0, então, tem esse nome por causa da MB0, o byte 0. Qual seria a próxima MD livre? Depois do MB3 vem qual? Byte 4. Ou seja, quando a gente fala de MD, é de 4 em 4. Lembrando que, por definição, a gente está começando no zero, tá? A gente pode usar um MD que começa no número ímpar? Pode, desde que você tenha certeza de que os demais bytes, de que nenhum dos bytes ou bits foi usado. Ok. Não aconselho. Tenta padronizar, sempre trabalhar com números pares, tá? Recapitulando. Depois da MD0, qual é a próxima livre? A MD4. Que ela vai começar aqui, ó, no byte 4. Né, ó. Se eu descer aqui, ó. E o interessante é que a MW2 também, a próxima livre é a MW4. A MD, a próxima livre, é a MD4. Né? Se a gente fizer a jogadinha aqui, ó. Pronto. Tá? Então vejam que as words variam de 2 em 2. Tá errado, tá, pessoal? Aqui é A6, ó. O byte é o byte 6. Perfeito. Tá? Então, tá, eu vou apagar essa parte de baixo só para não ficar muito embolado. Já vamos finalizar para o vídeo não ficar muito comprido. Ok. Recapitulando de novo. MD0 contém MW0 e MW2. MW0 contém MB0 e MB1.
MW2 contém MB2 e MB3. MW0 contém MB0, MB1, MB2, MB3. A gente procura variáveis livres, bytes de 1 em 1, ok? Sem problema. Só tem que garantir que ele não foi usado. A gente vai aprender isso nos cross-reference, né? Lá no Siemens, mas quando a gente for trabalhar com PLC. Aqui a gente só está discutindo conceitos. E as MDs, elas variam de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16 e vai por aí afora, tá? Mas a gente não falou ainda dos bits, né? Nós falamos só dos grupos. Lembrando que só aqui a gente consegue ter real, tá? Aqui são os fracionários. O resto tudo aqui é inteiro. Bit, como é que funciona? Lembra que eu falei que byte é o cara que realmente manda no pedaço. Então, tudo é referente aos bytes. Então, se eu quero uma memória, um bit de memória, o primeiro bit de memória do PLC é o M0.0. O que isso significa na prática? M memória do PLC, 0, byte 0, e o outro 0, o ponto 0, é o bit. Então, nós estamos falando do bit 0, que é o primeiro bit. Então, os primeiros bits de cada palavra sempre começam por 0. Significa que, então, eu posso ir até o M0.7. O M0.7 é o último bit do byte 0. Por isso, M0. M0 está relacionado ao byte 0, ok? Se isso é verdade, então o byte 1, a gente começa do M1.0, primeiro bit. E aí, a gente vai ver que isso vai até o M1.7. M1, byte 1, 7, sétimo bit. Ah, M1.4. M1, byte 1, 4, bit 4. Se a gente está indo para o M2, para o MB2, então a gente vai trabalhar com M2.0. O que significa dizer que a gente vai até o M2.7. Mesma coisa o MB3. M3.0 é o primeiro bit do byte 3. E isso vai até M3.7. Então tá aqui, ó, o nosso conjunto de bits. Vamos fazer umas pequenas análises então. Vamos supor que eu já tenho utilizado o M1.6 em algum outro ponto da lógica. Eu posso usar o MD0? Não. Porque o MD0 contém esse bit. Se você usar isso num ponto da lógica e isso no outro ponto da lógica, uma coisa sobrescreve a outra, então esquece. Só por eu ter usado um bit do MD0, eu não posso usar o MD0. Eu teria que usar o MD4, que é o próximo livre, tá? Desde que você verificou lá, tá? Estou considerando a nossa lógica ali que eu usei apenas o M1.6. Isso tem que ser verificado em cada caso, tá? Existem ferramentas para isso, eu vou explicar na próxima aula. Agora, olha só, o contrário é válido. Se eu usei o MD0, eu não posso usar nenhum desses bits, tá? Por quê? Porque vai sobrescrever. Agora, olha que legal. E se eu usar o Vamos usar o MW2, né? Muito manjado o 0, né? Se eu usar o MW2, foi a única palavra que eu usei na lógica. Eu posso usar o M0.0? Posso. Posso usar o M3.4? De jeito nenhum. Nem o 3.6, nem o 3.4, nenhum desses aqui eu posso usar, porque todos eles estão contidos na MW2. Tá claro? Se eu usar o byte 2, eu posso usar M0.0? Pode. M1.3? Pode. M3.7? Pode. M2.4? Não. Por quê? O M2.4 está contido no MB2. Certo, pessoal? Então, é muito importante a gente saber como isso funciona para que a gente não tenha problema. A maior parte das vezes, a maioria das pessoas fazem modificações em lógicas existentes. Existe um outro grupo menor que fazem lógicas do zero, são os desenvolvedores, né? Muito tempo eu fiz isso, né? Acho que a minha vida inteira, né? Eu fiz lógicas do zero. Mas se você trabalha com manutenção apenas, você vai fazer pequenas modificações. E é muito importante saber isso aqui. Não que para quem vai desenvolver não é. Talvez seja mais importante
para que você faça uma lógica bem feita. No entanto, quando a gente pega a lógica de alguém, todo mundo sabe. A gente precisa de uma atenção maior. Beleza, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui. A gente vai ter a parte 2 dessa aula, onde a gente vai trabalhar no CLP, vendo, então, como funciona essa dinâmica, tá? Na próxima aula também a gente vai ver sobre DBs que a gente cria. Essas são memórias próprias do CLP, você não tem que criar, elas já existem, estão lá. E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre DBs, tá, pessoal? A mecânica do endereçamento é o mesmo, mas o formato muda um pouco. Até a próxima e a gente se encontra lá.